Fala galera, começando mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto dos tempos antigos de Jesus. Vamos direto ao ponto central sobre o que vai ser falado: a marginalização social. Às vezes a gente acha que esse termo é só teoria, mas ser marginalizado significa literalmente ser deixado à margem dos direitos e das oportunidades e do respeito. Total, Bruno. E respondendo à primeira grande questão do nosso trabalho, a exclusão da sociedade acontece de várias formas. A mais visível é a econômica, que isola as pessoas de baixa renda, mas também temos a exclusão por preconceito cultural e ético. E a exclusão de pessoas que enfrentam alguma doença ou deficiência e acabam invisibilizadas. E um exemplo disso é que as minorias históricas, as pessoas em situações de vulnerabilidade extrema sofrem em conseguir o básico, sendo rejeitadas pelo resto da sociedade ou só por não se encaixar num padrão físico, não, um padrão financeiro. Perfeito, mas o nosso grande foco aqui é olhar para trás e entender quem eram os excluídos na época de Jesus. Cara, a estrutura da Judéia no século I era rigidamente dividida entre puros e impuras. Os primeiros grandes excluídos eram os mais pobres e camponeses, que sustentavam a elite e o Império Romano, com impostos abusivos, mas eram desprezados pelos líderes religiosos. E tinha um exemplo da galera da saúde, né? Os leprosos, eles eram dos exemplos mais tristes que tinha. Eles eram expulsos da cidade, tinha que viver isolado, caverna. E essa cidade achava que a doença era tipo um castigo divino por algum pecado que eles tinham feito, ou algum antepassado deles, tá ligado? E também as mulheres e as crianças também não tinham direito nenhum naquela época. Que eles eram praticamente os mais vulneráveis entre essa sociedade. E um dos mais principais que sofriam preconceito eram os publicanos, porque eles eram achados como impostores da sua própria nação. Também um dos grandes povos que são mais odiados, junto com uma grande história que tem na Bíblia, como a mulher samaritana, são os samaritanos, que por conta das suas técnicas culturais, eles sofrem muito preconceito entre outras culturas e outros povos. Daí é a parte que o jogo muda, né? Tipo, quando ele estava vendo todas essas divisões, Jesus, ele lidava com esse povo, tipo, de um jeito que ele ensinava essas pessoas como deveria agir, ele também ensinava as pessoas ao redor delas, entendeu? Tipo, em vez de se afastar para manter uma pureza espiritual, igual muitas pessoas acreditavam, ele ficava junto com essas pessoas, entendeu? Tipo, ele conversava com elas, comia com elas. Tinha até o exemplo do Zaqueu, não é? O exemplo clássico disso na Bíblia é a história de Zaqueu. O cara era o chefe dos publicanos, geral odiava ele. Por ser baixinho, subiu numa árvore só para ver Jesus passar. Jesus parou, olhou para cima e, em vez de julgar, disse que ia jantar na casa dele. É, mano, então, essa história, tipo, completamente transformou ele, né? E, tipo, também tá lá na parte do Evangelho de Lucas, né? Acho que é no capítulo 19, se eu não me engano. Depois daquele jantar, o Zaqueu, ele decidiu doar 4 vezes mais pros pobres, né? Então, tipo, Jesus mudou ele completamente. E falando um pouco sobre o que a gente pode aprender com tudo isso, é que a lição principal é que Jesus tinha empatia prática sobre tudo. Ele olhava o valor, o coração das pessoas antes de ver o rótulo, a classe social dela, ou como a sociedade olhava para ela. Um exemplo disso é que o leproso, por exemplo, ele curou o leproso, ele tipo olhou pro coração do leproso, não para como que a doença física dele ou outra coisa. Isso mostra que a espiritualidade de verdade não combina com o julgamento de outro ou com o isolamento do outro. Aprender com Jesus significa entender que todo ser humano merece dignidade e respeito. Jesus, no poço, ele tratou a mulher samaritana com muito respeito e dedicação, revelando profecias, falando que ele é o Messias e falando do seu passado sem sequer saber, independente da sua condição ou do seu passado. E para fechar aqui a fundamentação teórica da Bíblia, um dos principais textos e frases que tem uma grande reflexão sobre esse tema que a gente está falando acontece no Evangelho de Lucas, onde Jesus, na planície do sermão, traz um sermão para os discípulos dele, onde ele estava perto, que ele diz assim: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, nesse texto que Jesus fala, ele fala que não importa a sua condição, só que
Os aventurados serão qualquer um, independente de sua condição, se for rica, pobre, doente ou não. É dada a nossa opinião como grupo sobre a Bíblia Sagrada. É muito massa perceber que ela não é um livro alienado. Ela joga real na nossa cara, debate justiça social e mostra que Deus se importa diretamente com quem está sofrendo. Isso mesmo, Igor. Nossa visão mudou bastante vendo tudo que a gente falou aqui. A Bíblia, ela foca muito nesse acolhimento, na transformação só de muitas regras frias, engenadas, isso disso tudo. Sensacional, pessoal. Passamos por todos os pontos solicitados na atividade de forma fluida. Obrigado pela pesquisa de todo mundo, pela opinião de cada um, que a gente ganha cada vez mais sabedoria da Bíblia, que podemos debater mais no nosso podcast. A Bíblia, ela aceita todo mundo. Em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo naquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é muito importante, que Jesus aceita todo mundo. Então eu acho que, tipo assim, Jesus está realmente ensinando a gente a agir com amor com os outros e não olhar a aparência externa, mas mas realmente olhar quem as pessoas realmente são. E é isso, galera. Muito obrigado pelo podcast. Que possamos cada vez gravar mais. E obrigado. Contamos com vocês na próxima. É isso e fui!